Olá, eu sou Antônio Rodak, do blog Viva Melhor, e hoje eu vou entrevistar o Wilson Rafael Stolfi. Ele é professor e diretor do Instituto de Parapsicologia do Paraná. Olá, Wilson. Olá. É um prazer estar aqui no Instituto de Parapsicologia. Prazer é todo meu de estar podendo divulgar esse curso através do seu blog. Wilson, explica para nós o que é a parapsicologia. Parapsicologia é a ciência que vai estudar os fenômenos paranormais num primeiro momento. O primeiro objeto de estudo da parapsicologia são os fenômenos paranormais. À medida que descobre que os fenômenos paranormais são obra da mente humana perturbada, vai se dedicar a um estudo mais aprofundado ainda em relação à mente humana, como de fato funciona a mente humana, e vai descobrir o jogo e a estrutura das personalidades. Existem linhas diferentes de parapsicologia? É importante deixar claro que linhas de parapsicologia se está falando. Temos a linha católica, que tinha os padres Oscar Quevedo como líder maior até tempos atrás, agora já não está mais atuando. Tem a linha espírita, que tem também suas teses, suas experiências psicobiofísicas. E há uns 40, 50 anos atrás surge uma terceira linha de parapsicologia, por conta de alguns estudiosos descontentes com a forma como era tratada a parapsicologia, os fenômenos paranormais, essas divergências entre a católica e a espírita, e nasce aquele que ainda hoje se chama então linha científica independente de parapsicologia. É desta linha que nós passamos a conversar agora. E qual o papel da parapsicologia? A parapsicologia tem como papéis, primeiro, formar profissionais que possam atuar nesta área de parapsicologia, orientação parapsicológica, ao mesmo tempo que continua o seu estudo de pesquisas, investigações para continuar desse desvendar do ser humano, na sua forma de ser, por que ele é assim, por que ele age de uma forma diferenciada, por que ele tem atitudes tão atrapalhadas e, por outras vezes, atitudes tão maravilhosas. Há diferença entre a parapsicologia e a psicologia? Há uma diferença básica, ou diferenças básicas. Primeiro porque a parapsicologia tem muito claro como funciona a mente de fato, enquanto que a psicologia ainda lida com níveis de consciência, consciente, pré-consciente e inconsciente, que não são ainda muito claros do que acontece num nível e no outro. Enquanto a parapsicologia entende que a mente humana funciona sob dois focos, o subconsciente e o consciente, que são funções mentais. Cada uma tem um papel específico, uma função específica, e que então, a partir deste conhecimento de como funciona a mente, vai se ver uma grande diferença também de métodos, técnicas de atuação da psicologia e da parapsicologia. Ou seja, enquanto que a psicologia, que ajuda muito as pessoas e a humanidade, mas ainda trabalha a nível de efeito, de resultado, enquanto que a parapsicologia vai na causa do comportamento. Ou seja, dando um exemplo, se uma pessoa tem medo de borboletas, como algumas têm, em parapsicologia, ou em psicologia, melhor dizendo, se ajudaria essa pessoa a ser mais forte, mais corajosa, enfrentar esse bichinho tão frágil, ser tão grande, ser resiliente ao problema. Isto já é muito bom, porque a pessoa convive com o problema, já sofrendo muito menos. Enquanto que a parapsicologia vai ver porquê do medo da borboleta neste caso. Que no fundo ninguém tem medo de borboleta, sapo, barata e outras coisas. Tem medo da falsa ideia de borboletas registrada no subconsciente desta pessoa. Como o subconsciente, entre outras funções, tem a função de proteger, vai mandar medo. Medo é sempre proteção, mas nesse caso com base em falsas informações. Então, à medida que se corrigem as informações em relação a borboletas, o medo não é mais necessário e nunca mais a pessoa terá medo de borboletas. E como se forma um parapsicólogo? O parapsicólogo se forma em nível de pós-graduação, ou como pós-graduação, o curso então que vai levar o estudante em parapsicologia a se formar e se especializar em orientação parapsicológica. É um curso que é muito profundo, que ajuda o aluno a se autoconhecer, ele é o próprio laboratório, ele se transforma, ele se conhece, para que então possa, a partir de autoconhecimento, de saber
como lidar com a mente, entender o que acontece com ela, como ela funciona. Este aluno, então, futuramente poderá atuar como orientação parapsicológica, ajudando pessoas a se libertar dos mais diversos problemas. E qual o papel do parapsicólogo? O papel do parapsicólogo é justamente esse, de orientar pessoas, fazer análise e orientação parapsicológicas. Ou seja, levantar os dados da pessoa, quais as informações que estruturaram a mente desta pessoa, desde vida intrauterina, nascimento e infância, colocar para ele qual o papel do orientador em parapsicologia, fazer a fundamentação da parapsicologia, como o funcionamento, como é que se estrutura a personalidade e assim por diante, e com hipnose e regressão, como técnicas auxiliares, poder estar acessando a causa dos problemas que afetam tais pessoas. E que métodos a parapsicologia utiliza na orientação parapsicológica? O método utilizado pela parapsicologia é um método de programação e reprogramação mental subconsciente, ou seja, vai-se buscar na mente subconsciente quais as causas, quais os problemas e quais as soluções cabíveis para cada situação, para cada problema. O que é hipnose e regressão de memória? Hipnose é uma técnica que ajuda a orientador em parapsicologia a acessar as informações do subconsciente ou para mandar informações deste subconsciente. Ou seja, a pessoa que entra em hipnose, ela pode regredir na memória ou lembrar de fatos que não tinha a menor consciência ou que já não se lembrava há muito tempo ou que não tinha consciência mesmo, já que a consciência começa a funcionar a partir dos 2 anos para frente. Então, informações que são anteriores a isto só estão a nível subconsciente. Então, pela hipnose, que pode propiciar essa regressão de memória para fatos que foram causa do problema, ela vai propiciar essa programação, essa reprogramação mental subconsciente da pessoa que está sendo afetada por comportamentos, dificuldades, etc., mais variadas na vida dela. E para que serve a hipnose e a regressão de memória? Justamente por esse fim, de embaixando o nível de consciência, se acessa mais direto ao subconsciente, onde estão as informações e onde estão todas as informações e todo o potencial mental, todas as informações, toda a estrutura mental está a nível subconsciente. Então, com a hipnose, se cria essa possibilidade de acessar essas informações a nível subconsciente e mudar essas informações, corrigir essas informações, mandando então, fazendo essa compreensão do fato perturbador, sob outro ponto de vista, que não perturbe mais. E qual a finalidade da utilização da hipnose e da regressão na parapsicologia? A finalidade é esta de justamente buscar informações que estejam a nível subconsciente. Com isto, você vai ter essas informações causa do problema e aí, acessando essa informação, você a corrige, já que ela vem carregada de uma emoção traumática, perturbadora, que dificulta a vida desta pessoa. Então, com a hipnose e a regressão, você vai corrigir as informações que mereçam ser corrigidas. Que tipos de problemas a parapsicologia ajuda a resolver? Todos aqueles problemas que são de ordem psíquica, de ordem mental, de depressão, angústias, ansiedade, dificuldade de relacionamento, dificuldade de ter bons resultados profissionais, financeiros e assim por diante, enfim, tudo aquilo que cabe e que é decorrente da psique é assunto para ser tratado pela parapsicologia. Qual a causa da depressão? A depressão, nos nossos estudos, entendimento e nas pesquisas, entende-se que ela decorre de uma estrutura em que, em algum momento, desde a concepção, vida intrauterina, nascimento e primeira infância, a pessoa tenha passado por situações de ameaça à sua sobrevivência, real ou imaginárias. Isso vai estabelecer no subconsciente dessa criatura que a vida é muito perigosa, passa a ter uma estrutura sem perspectiva de vida. Então isso vai desencadear um processo de, então, grande depressão, porque não tem uma estrutura suficientemente forte
uma estrutura de grande insegurança perante a vida, e dessa situação decorre então a depressão. E qual é a força da mente, né? Do que a mente é capaz? A mente humana, entende-se que ela é de uma capacidade infinita. É uma capacidade, porém, que nós não conhecemos e não dominamos ainda, mas ela é capaz de produzir resultados extraordinários, tanto positivos quanto negativos. Mas, como nós não a conhecemos, não a dominamos ainda suficientemente, às vezes ela se manifesta de forma atrapalhada, prejudicial inclusive, com base numa estrutura de personalidade frágil, né, de insegurança, de medo, de pânico e assim por diante, de programações negativas, pessimistas, derrotistas. Então a mente vai ter esta direção e vai levar a pessoa a atrair situações então negativas assim por diante, como também o inverso é verdadeiro. À medida que a pessoa tem uma boa estrutura de personalidade, esse potencial mental será canalizado então sim para o sucesso, para a saúde permanente, enfim, para a alegria, para a felicidade, sucesso e assim por diante. O que é telepatia e se é possível ler os pensamentos e se a intuição está ligada à parapsicologia? A telepatia é uma comunicação que ocorre entre duas ou mais pessoas. O ser humano se comunica entre si com os outros de uma forma que não se imaginava que era tão intensa e tão permanente. Então, sempre que a pessoa pensa, imagina, ela está emitindo esse pensamento, essa imaginação telepaticamente. Aquilo que ela pensa, deseja, imagina, é emitida essa onda, essa comunicação para o universo. E outras pessoas podem estar em sintonia com esta e a comunicação telepática estar ocorrendo. Então a comunicação telepática é quando há um emissor e um receptor. Sempre que um emissor emite uma imagem, um pensamento, né, essa imagem, pensamento, ela vai e pode chegar, ou vai chegar sim na mente de outras pessoas, embora nem sempre as outras pessoas captem isso conscientemente. Mas essa comunicação mental telepática é algo muito forte, muito permanente, muito mais intensamente ainda com as pessoas afetivamente muito próximas, de mãe para filho, pai para filho, entre os irmãos e assim por diante. Quanto mais ligados emocionalmente estão as pessoas, mais forte é essa comunicação telepática. Quanto à intuição, sim, é uma das áreas de pesquisa e de estudos da parapsicologia. Também a capacidade mental que temos, uma comunicação mental de peso, de percepção extrasensorial, e que quando nós temos intuições, é preciso valorizá-las, é preciso considerá-las, porque é uma mensagem, uma informação que o subconsciente está te dando, cuja intenção pode ser de proteção, e pode ser uma intuição também que te leve a uma situação negativa, sempre dependendo de como que a mente está estruturada para intuir isso ou aquilo. É possível prever o futuro? Não temos essa capacidade plena de prever o futuro. Algumas pessoas paranormais, mais sensíveis, elas têm essa capacidade sim de pressentir e prever o que vai acontecer. Mas é algo ainda muito distante de ter esse domínio total sobre essa capacidade mental de prever o futuro. É ainda muito, muito limitado. Algumas pessoas, como eu disse, sim, têm essa capacidade. Então, como tem na história vários personagens que preveram o futuro de séculos que viria ainda pela frente, conseguiram prever muitas coisas com precisão. Mas, a nível geral, é ainda uma capacidade muito distante do ser humano. E o que acontece durante o sono? Durante o sono, há essa condição de repor energias, e é também uma ocasião em que o subconsciente, que não dorme nunca, ele está sempre ativo, podem ocorrer os sonhos, cujos sonhos são informações do subconsciente para o consciente. Baseado na história da pessoa, nos seus ancestrais, nos fatos, nos acontecimentos, enfim. Ao subconsciente não escapa nada, tudo está absolutamente presente. Então, à medida que nós dormimos e o consciente que está então adormecido, o subconsciente não, ele está como que passeando no jardim da história da pessoa e revivendo cenas
às vezes do passado, do presente, do futuro, e por isso então no sonho ocorrem essas questões muito confusas, normalmente calcadas em simbologias, e daí a dificuldade de interpretar os sonhos propriamente. Mas basicamente os sonhos são informações do subconsciente para o consciente com base na história de cada pessoa, da humanidade, e podem também ocorrer sonhos com coisas que não são diretamente da pessoa. Professor Wilson, fala para nós a respeito do curso de pós-graduação em parapsicologia. O Instituto de Parapsicologia e Potencial Psíquico oferece já desde 2002 cursos de pós-graduação em parapsicologia. Nós estamos este ano, iniciando em julho, a 18ª turma de estudantes de parapsicologia do Paraná. Este curso prima, primeiro, pela qualidade, pela profundidade, pela seriedade, em formar pessoas que de fato possam conhecer bem o ser humano e orientar pessoas, então, à medida que conclui este curso. O aluno do curso, ele é o próprio laboratório, ele se conhece, ele se pesquisa, ele vai descobrir por que ele é assim, por que ele é diferente, por que os irmãos são diferentes, por que os pais são assim e assim por diante, por que os filhos são diferentes entre todos. Então, estuda-se essa estruturação da personalidade. Então, o curso tem muito esse enfoque de conhecer profundamente o ser humano a partir do próprio estudante. Ele se estuda, ele se pesquisa, ele se conhece e se transforma, se renova nos seus comportamentos, nas suas atitudes, nos seus resultados, nas suas capacidades mentais, enfim, é um ser renovado. E o curso aqui é, então, de uma duração importante, de 3 anos, tendo etapas a cada 2 meses, sexta, sábado e domingo. Então, a cada 2 meses, sexta, sábado e domingo, ocorrem as etapas do curso durante 3 anos. Então, com esse curso, a pessoa se especializa em orientação parapsicológica, vai se formar nos primeiros 2 anos como orientador em parapsicologia institucional, social e institucional, e o 3º ano é o ano em que o aluno vai se especializar, vai se capacitar em orientação propriamente. É quando ele vai aprender a fazer análise, orientação, fazer hipnose, regressão, é a parte técnica, a parte clínica do curso em si. Formando-se então, depois de 3 anos, orientador em parapsicologia, podendo atender, então, orientar pessoas, viver dessa profissão extraordinária, fantástica, maravilhosa. Wilson, agradeço muito pela entrevista, que vocês continuem fazendo esse trabalho, né, que é ajudar as pessoas, né, a desenvolver o seu potencial e também a resolver os seus problemas. Então, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de estar divulgando os trabalhos do seu blog. Muito obrigado. E aquelas pessoas que tiverem interesse, que quiserem fazer o curso de pós-graduação, que entrem no blog, e no blog nós vamos ter o link para o Instituto de Parapsicologia, porque é uma grande oportunidade de transformação pessoal.